Oi, gente, como é que vocês estão? Estou aqui com o Baby Josh e eu vim contar pra vocês hoje como que foi, né, que o Baby Josh veio ao mundo. Vim contar o meu relato de parto. Eu sei que muitas pessoas queriam saber como que foi, né, porque pra quem não sabe, eu tô morando em Portugal e eu tive o Baby Josh no hospital público daqui, então eu vim contar a minha experiência. Eu confesso que quando eu fiquei grávida, que eu descobri que estava grávida e que eu teria o bebê aqui em Portugal, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a procurar relatos de parto dos hospitais públicos daqui. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque teve relatos de meninas assim que eu vi que foram relatos assim não tão bons, sabe? E isso me deixou um pouco apreensiva de como seria. E desde aquele momento eu comecei a orar pelo meu parto, comecei a orar pela equipe médica, queria cuidar de mim, queria cuidar do Josh, comecei a orar, né, sobre o hospital, enfim, que eu teria o bebê. E eu não tenho dúvidas de que Deus ouviu muito as minhas orações. Bem, então vamos começar. Tudo começou quando eu estava com 39 semanas. Eu fui para uma consulta de rotina no hospital em uma segunda-feira, na segunda-feira, dia 27 de maio. Eu fui pela manhã na consulta, a consulta que faz normalmente, que faz cardiotoco, tudo mais, e aí a médica fez o exame de toque. Ela falou que eu estava com 2 centímetros de dilatação. A data prevista para o Josh nascer era dia 1/6, era segunda-feira, dia 27 de maio. Ela me falou, olha, eu acho que ele não chega até a data prevista, eu acredito que ele vai nascer antes. E aí eu já fiquei, né, com o coração daquele jeito, meu Deus, já saí do hospital assim, com o coração um pouquinho mais acelerado, vamos dizer. E ela tinha me falado, né, depois de fazer o toque, ela falou, olha, pode ocorrer alguns pequenos sangramentos durante o dia, o que é normal, porque eu fiz o toque, só que se tiver um sangramento além do normal, venha pro hospital. Me deu as outras diretrizes, né, em caso de ir pro hospital, né, quais sintomas eu sentisse para eu ir pro hospital. E tudo bem, vim pra casa. Naquele dia o meu marido, ele ficou comigo o dia inteiro, ele tinha pego o dia, né, da consulta para ficar comigo. Ele tinha esse direito, então ele pegou naquele dia e foi ótimo. Eu tentei descansar, mas eu confesso que eu cheguei em casa, eu fui ainda dar uma última olhada na minha mala maternidade e deixei tudo já pronto, já preparado, já deixei as coisas no carro que precisavam ser deixadas e já ficamos assim naquela expectativa, a qualquer momento o Baby Josh pode vir. E durante aquele dia, à tarde, eu tava sentindo contração de treinamento, estava ali sentindo alguns desconfortos, mas até então normal, né? Só que foram ficando assim um pouco mais frequentes, né, as contrações de treinamento. E também eu comecei a ter uma dor de barriga. E eu tinha visto vários relatos de parto de meninas falando, de mulheres falando, que quando entrava em trabalho de parto podia ter dor de barriga. E eu tive a primeira vez, ok. Já fiquei assim, né, pensando. Tive a segunda vez. E eu fiquei, meu Deus, algo está acontecendo. E eu sentindo a contração de treinamento, mas assim, gente, super fraquinha, assim, né? Tranquila, eu tava super suportando, normal. E aconteceu também de eu ver um pouquinho mais de sangramento. E aquilo me ligou um alerta. Porque aí eu falei, não sei se esse sangramento é normal do toque ou se está além do que é esperado. E aí, gente, eu tive a terceira dor de barriga. E aí eu falei, não, eu acho que eu realmente estou entrando em trabalho de parto. Comecei a cronometrar as contrações no aplicativo, mas até então no aplicativo tava falando que não era hora ainda, né, não estavam ritmadas. Eu fiquei nisso, ok, isso já era à noite, o Diego foi começar a fazer janta e eu comecei a sentir mais contração e tava, parece que ritmando mais, sabe? Aí eu falei pro DH, cara, eu acho que é melhor a gente ir pro hospital, eu tô ficando um pouco apreensiva. E aí ele falou, não, então vamos. Aí ele jantou, eu não jantei, eu não consegui jantar. Eu ainda fui no banheiro outra vez. E eu me arrumei, tomei banho e
pronto, fomos pro hospital por volta das 9 horas da noite da segunda-feira. Bem, chegando no hospital, eu falei que eu achava que estava entrando em trabalho de parto. O único momento, assim, que eu achei que o atendimento não foi dos melhores, não que tenha sido ruim, mas foi da enfermeira que me atendeu logo na triagem, que ela ficou meio que desconfiando, assim, que eu não tava entrando em trabalho de parto, não tava colocando muita fé do que eu tava falando. Essa menina aí, mãe de primeira viagem, tá exagerando. Pra mim, foi tipo isso. Ela não me destratou, mas assim, a forma com que ela lidou com a conversa, enfim. Ela falou que achava que o meu sangramento não era do trabalho de parto, que realmente era do toque. Achou que a questão de eu ter ido no banheiro, né, algumas vezes com dor de barriga não era nada demais. Enfim. Mas aí me colocaram lá no cardiotoco. E depois do cardiotoco, eu fui pra consulta com uma médica, e ela fez o exame de toque de novo e ela falou que eu estava com 3 centímetros de dilatação, falou que as minhas contrações não estavam no ritmo adequado, vamos dizer assim, porém, como era meu primeiro filho, eu estava com 3 centímetros de dilatação, já estava um certo ritmo ali as contrações, ela iria me internar. Eu já ficaria lá para internação e eu fiquei, ai meu Deus, chegou a hora de ter o meu parto. Elas me levaram para internação. Nesse momento, o Diego estava na sala de espera. Falei que eu seria internada. Ele foi pegar as bolsas no carro e já me levaram para a sala de parto. E aí eu fiquei, oh my God. Aí eu cheguei lá, como o Diego ainda ia buscar as bolsas, a enfermeira perguntou se eu não me importava de vestir a camisola do hospital. Eu falei que não, então ela me entregou a camisola do hospital, me deu um saquinho para guardar minhas roupas e falou que eu poderia deitar e ficar tranquila, que logo as outras enfermeiras iam lá me ver e tudo mais. E aí, gente, eu fiquei lá um tempo sozinha, até o Diego chegar. O Diego chegou, também deram uma roupinha lá para ele colocar, né, um avental, enfim. E logo depois chegaram as enfermeiras, colocaram um acesso em mim, falaram que iam me dar uma medicação e falaram que era para eu descansar, tentar descansar o máximo possível até eu estar, né, vamos dizer assim, que ativamente no trabalho de parto. Só que, gente, não dá pra descansar, né? Elas falaram que se eu quisesse eu poderia deixar a luz apagada. Enfim, a gente deixou uma luzinha baixa e fiquei lá um tempo. Eu não tenho muita noção do tempo em horas, mas eu sei que passado um tempo eu tentei descansar. A médica chegou, ela perguntou se ela poderia romper a minha bolsa. Explicou as coisas certinhas, que não faria mal pra mim, não faria mal pro bebê, não ia doer e tudo mais. E eu permiti que ela rompesse a bolsa, e aí ela rompeu, começou a sair o líquido, né? Foi uma experiência estranha, mas realmente não doeu. Depois que ela rompeu a bolsa, eu comecei a sentir um pouco mais as contrações, um pouco mais forte, um pouco mais intensa, mas ainda estava suportável. Tanto que eu levantei para ir no banheiro, eu tentei ficar deitada, tranquila. Eu não conseguia dormir. E nisso já era mais de meia-noite, eu acredito, já era mais de meia-noite. Né? Eu fiquei lá esse tempo todo. E aí começou a ficar cada vez mais intenso. E tinha, na outra sala de parto, tinha uma mulher dando à luz. E eu ouvia os gritos, gente, e eu ficava, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar nesse estágio. Mas eu tava tranquila. Mas eu ouvia cada grito. E nada do bebê nascer, né? Eu só ouvia os gritos da mulher. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu acabei que não consegui dormir também por causa dos gritos da outra mulher que tava na sala de parto ao lado. Depois começou a ficar intenso. Não lembro que horas que era. Eu sei que começou a ficar bem intensa as dores. Minhas pernas, eu tava deitada com as pernas assim, sabe? As minhas pernas começavam a chacoalhar quando vinham as contrações de muita dor assim, sabe? Meu corpo, tipo, tremendo. Mas eu descobri que eu sou muito resistente à dor. Eu sou muito forte. Não parece, mas eu sou forte. Porque começou essas dores muito intensas. Enfim, meu corpo reagindo às contrações. E eu ali aguentando firme. Eu não gritava, eu preferia ficar quieta, sabe? Tipo,
respirar fundo, tentar respirar e, enfim, pra ir passando as dores. Eu pensei, tá intenso, tá doendo, mas eu acho que aguento mais. Eu aguento mais. Só que ao mesmo tempo eu pensava, caramba, será que eu vou aguentar? Ou será que eu já peço a epidural? Aí eu pensei, bem, eu vou esperar a próxima enfermeira vir aqui pra eu ver. Só alguns minutos a enfermeira veio e ela perguntou se eu poderia fazer outro toque em mim pra ver quanto que eu tava e se eu ia querer epidural. E aí eu falei que sim, que ela poderia. Enfim, ela fez o toque e falou que eu estava com 6 centímetros de dilatação. Eu fiquei tipo, uau, caramba, eu já aguentei 6 centímetros de dilatação. Rápido, eu considero rápido. E assim, num nível de dor que eu tava aguentando, sabe? Mas ela falou, olha, como você já tá com 6 centímetros, você pode tomar epidural se você quiser, porque agora vai ficar mais intensas as dores. E aí eu topei. Veio o anestesista, ele pediu pro meu marido sair da sala. Só ficou eu, o anestesista e uma enfermeira. Eles me deitaram de lado e pediram, né, pra eu não me mexer. Essa parte foi muito difícil. A enfermeira, gente, uma querida, sério, toda a equipe assim, do hospital foi muito incrível comigo. Essa enfermeira segurou na minha mão porque ela sabia que eu tava com medo. Porque ela tinha colocado os acessos em mim no começo. E pra quem não sabe, eu nunca sequer tinha tomado um soro na minha vida, gente. E eu tava ali pra parir uma criança. Então eu tava assim com um pouco de medo, né? Mas aí ela foi super querida comigo. Ela segurou a minha mão, sabe? Falou, não, fica tranquila. Ficou conversando comigo, sabe? Enquanto o anestesista aplicava e... Foi dolorido, mas pronto, foi, sabe? Afinal, não foi tão ruim quanto eu pensei. Porque eu me preparei tanto pro pior, em todos os sentidos, eu acho, que pra mim, assim, não foi tão ruim quanto eu pensei que fosse, porque eu preparei muito meu psicológico. E aí foi. E aí quando a anestesia começou a fazer efeito, realmente foi bom, assim, foi mais tranquilo, sabe? Eu consegui descansar um pouco mais. Ela falou pra eu, né, voltar a descansar. Ela falou, tenta descansar, que daqui a algumas horas o seu bebê vai chegar. E aí você precisa estar descansada. Em nenhum momento eu fiquei fazendo exercícios. Eu sempre fiquei mesmo descansada, sabe? Isso tudo eu não tinha avisado minha família, né? Porque eles estão no Brasil e desde o começo eu tinha combinado com meu marido. Não vamos alarmar antes do tempo. Eu quero contar quando realmente eu tiver em trabalho de parto ativo, que tiver assim, vai nascer a criança daqui a pouco, sabe? Então eu não tinha contado pra ninguém. Aí nesse momento eu pedi pra contar pras minhas irmãs, eu pedi pro Diego contar pras minhas irmãs e aí elas já ficaram todas animadas. De tempo em tempo vinha a enfermeira pra ver, né, a medicação, administrar a medicação. Eu testei positivo pro cotonete, eu não mencionei isso antes, mas então eu teria que tomar antibiótico antes do parto. Então por isso também que eu queria ir pro hospital antes do aplicativo tá falando que era oficialmente a hora, sabe? Porque eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, se o aplicativo, tipo, mostrar que é a hora de eu ir pro hospital, eu chego lá, o dióxido já tá saindo, tipo, não dá tempo de eu tomar a medicação e fazer efeito. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então eu tive que tomar antibiótico também, devido o exame positivo do cotonete. Passado algumas horas, vieram de novo perguntar se podiam fazer o toque em mim. E eu falei que tudo bem, porque com a anestesia eu já nem tava sentindo dor, sabe, ao fazer o toque. Antes da anestesia eu sentia assim um pouco de dor quando fazia o toque. Depois da anestesia, não. Então eu permitia, assim, todas as vezes que elas perguntaram se podia fazer o toque, eu falei que sim. Em todo momento eram enfermeiras, não é sempre que o médico vem. O médico só vem de tempo em tempo. Então ela perguntou até pra ver a posição que ele tava, se tava tudo bem. Tava com, acho que com 8 ou 9 centímetros de dilatação. E ela falou, olha, daqui a pouco você pode sentir vontade de fazer cocô, ou você pode começar a sentir vontade involuntária de fazer força e expulsar. Se isso acontecer, você toca a campainha que a gente vem pra te ajudar. Eu lembro que eu comecei a ter vontade de fazer força. Eu sentia que já tava na hora dele vir. E aí eu chamei uma das enfermeiras e, bem, elas vieram, acho que vieram 2 nesse momento, ficar comigo, e aí elas falaram qual posição eu queria ficar, se eu queria ficar deitada mesmo. Aí, enfim, a primeira posição que nós tentamos foi a normal mesmo, de colocar as pernas assim no negócio. Comecei a fazer força.
mas não tava saindo. Aí ela pediu pra eu mudar de posição. Isso foi um tempo, tá? Eu fiquei lá tentando um tempo e nada do Josh sair. Ela perguntou se eu queria mudar de posição, virei pra posição de lado, também com a perna apoiada em um negócio, mas eu tava de lado, também fazia força e nada. E vale ressaltar que, apesar de eu querer fazer força, eu não estava sentindo dor e eu não estava sentindo as contrações vindo. Na teoria, já era pra ter passado o efeito da epidural. Só que eu não tava sentindo a dor, eu não tava sentindo as contrações fortes. Eu só tava sentindo meu corpo querendo expulsar. E aí ela falava, faz força, faz força. Ela falou, tá vindo uma contração, tá, faz força. Só que eu não tava sentindo. E aí eu comecei a ver na televisãozinha assim que fica nos batimentos e tudo mais. Comecei a ver que os números em um certo ponto, em uma certa numeração, era a contração. Que ela falava, é a contração, você tá sentindo? Faz força agora. E aí eu comecei a observar aquilo, porque eu não tava sentindo as contrações fortes. E aí eu comecei a fazer força, eu comecei a observar aqueles números. E aí quando chegava mais ou menos perto da numeração assim, e eu sentia o meu corpo, vez ou outra só o meu corpo dava sinal, sabe? E aí eu fazia força, fazia força. Só que o Josh não tava saindo. Na verdade, assim, ele baixou, ela falou, olha, você tá fazendo certo, ele tá baixando, a gente tá vendo a cabeça, a gente tá vendo os cabelinhos. E aí ela falou, mas você precisa fazer mais força pra ele sair. Ela falou, faz força de cocô. Só que, gente, eu não conseguia. Na verdade, assim, eu fazia força e nada do menino sair. Eu virei de novo de posição. As enfermeiras colocou a mão pra ver e ela já tinha feito toque em mim antes e ela falou que parecia que ele tava virando. E aí ela chamou uma outra enfermeira, e essa outra enfermeira veio e ela colocou a mão e ela falou que realmente ele tinha virado. Então, nesses momentos, mesmo que eu fizesse força, ele tava virando, ele não tava saindo, ele tava virando só. E aí chegou no momento, elas ficaram me ajudando, sabe? E no meu período expulsivo foi mais de 1 hora. Então, foi bem difícil, porque eu já tava começando a ficar cansada, sabe? De fazer força e nada dele sair. E aí elas falaram, olha, se você tentar fazer força mais algumas vezes e ele não sair, nós vamos precisar chamar a médica pra ela intervir no seu parto. E aí eu fiquei, ai meu Deus. Ela falou, vai, você consegue, você consegue. E o Diego também do meu lado, ele falando, vai, você consegue, eu tô aqui. E em todo o tempo o Diego ficou do meu lado. E aí eu fazia força e ele não saía, gente. E aí ele ficou entalado lá, eu sentia a pressão dele. Ela até perguntou um momento, uma das enfermeiras, ela falou, você tá sentindo que ele tá bem aqui embaixo? Ele tá com a cabeça aqui. Você só precisa fazer um pouquinho de força pra ele sair. Só que ele ficou entalado. Eu fazia força e ele não saía. Fiquei lá. E aí elas falaram, olha, realmente a gente vai precisar intervir no seu parto. E aí eu fiquei, tudo bem, né? Eu entreguei nas mãos de Deus. Eu não queria levar o famoso corte, né? A episiotomia era uma das coisas que eu mais tinha medo que acontecesse no meu parto. E aconteceu. Mas naquele momento, eu entreguei mesmo nas mãos de Deus, gente. Eu sabia que aquilo seria necessário, sabe? Porque eu já não tava mais aguentando fazer força e nada do menino nascer. E aí, quando começou aquela movimentação, assim, parecia cena de filme, cena de série. Começou aquela movimentação, assim, enfermeiro sai, eles arrumando, assim, os instrumentos médicos. Enfim, começou aquela movimentação na sala, as luzes se acenderam, porque até então elas tinham deixado uma luz baixa, assim, né, que eu tinha consentido em deixar a luz mais baixa, assim, um ambiente mais tranquilo, mas aí naquele momento acenderam as luzes e começou a movimentação. E aí veio a médica, ela veio e pô, cortou, ela veio e me cortou. E aí o Josh também precisou ser puxado com ventosa, ele precisou de uma ajuda. Como eu falei, ele tava entalado lá e virando. E aí a médica achou por bem puxar ele com a ventosa.
Eu fiz algumas forcinhas e ela, pum, puxou ele. E, gente, foi um alívio tão grande. Foi um alívio, porque eu tava sentindo ele, aquela pressão, sabe? E tentando fazer força, ele não saía, mas eu tava sentindo aquela pressão. E no momento que ele saiu, foi um alívio tão grande e um momento tão feliz, e eu tô emocionada. Porque foi, cara, tipo, incrível o momento dele sair e eu ver ele assim, sabe? Todo branquelinho. Ai, meu Deus. Vi o chorinho dele pela primeira vez, ver ele pela primeira vez. E eu ria e chorava, eu ria e chorava. Eu não gritei muitas vezes no meu parto, o Diego até falou, né? A médica tava falando pra você gritar. Gente, a minha mente, assim, cara, eu não sei, sabe? Às vezes a gente vai pra outra dimensão. Eu nem tava ouvindo a médica falando pra eu gritar. Eu gritei, eu acho que umas 2 vezes só, que foi num dos momentos em que ela... eu senti, assim, que ela tava se preparando pra puxar ele. E bem, foi isso. Eu chorei e sorri quando eu vi o Josh. Foi um momento mesmo, assim, muito, muito emocionante. E eu me emociono, né, às vezes que eu falo sobre isso, porque é realmente um momento transformador na nossa vida. Depois que o Josh saiu, elas pegaram ele pra pesar. A médica começou a fazer os pontos em mim. A enfermeira pediu o celular do Diego. Ela falou, você quer que tire uma foto dele aqui? Né, do peso dele. Aí ela pegou o celular, tirou a fotinha pra gente, porque naquele momento eu comecei a sentir dor, porque aí começou o ponto, a médica começou a fazer o ponto e eu comecei a sentir muita dor, porque o efeito da anestesia tinha passado, então eu comecei a sentir muita dor. E eu e o Diego, a gente nem pensou em tirar foto com o Josh, ainda bem que aquela enfermeira, né, se propôs a tirar uma foto pra gente dele. E aí, nesse momento, foi um dos momentos mais difíceis pra mim, que foi o momento que ela começou a me costurar. Porque, gente, eu tava sentindo tudo, comecei a sentir muita dor. E aí eu apertava a mão do Diego assim, eu falei, tá doendo. E aí uma das enfermeiras falou pra mim, tá doendo muito, você tá sentindo tudo? Aí eu falei, tô sentindo, tá doendo demais? E aí ela falou pra médica se poderia aplicar anestesia, porque eu realmente estava sentindo dor. E a médica falou, tá sentindo mesmo? Eu falei, sim, eu estou sentindo tudo, tá doendo demais. E aí a médica, ela não era muito simpática, mas aí ela aplicou anestesia, e aí ela falou, e agora, melhorou? E aí eu falei, sim, melhorou. Mas, gente, foi uma dor mesmo muito intensa, não sei explicar, foi muito intensa. E então eu levei ali uns pontos, né? E depois disso, ela terminou ali, o Josh veio pro meu colo. Ai, que momento incrível, gente, que ele veio assim, ai meu Deus. Foi mesmo incrível, ele veio pro meu colo. Elas me falaram que eu poderia amamentá-lo na primeira hora de vida, mas que eu iria para outro quarto, né? Então, elas prepararam lá tudo, me transferiram de maca e me levaram para um quarto preparatório, assim, que não era ainda o quarto da internação. E aí lá naquele quarto, já era de manhã, né? Eu nem falei, meu Deus, eu nem falei. O Josh nasceu às 6h18 da manhã. Então, eu achei que o meu parto, contudo, foi rápido, porque eu internei era por volta das 11 horas, né? Eu fui pro hospital por volta das 9, cheguei lá umas 9h20, enfim, até fazer todo o procedimento. Eu fui internada por volta das 11 horas da noite e o Josh nasceu às 6h18 da manhã. Então, contudo, eu achei que o meu parto foi um trabalho de parto rápido. Quando eu fui para esse quarto, antes do quarto da internação, elas me levaram um café da manhã, um pequeno almoço. E aí elas falaram que eu poderia amamentar o meu bebê. Ele foi comigo, tá, gente? Em todo o tempo, ele ficou comigo, em todo o tempo. E aí eu podia amamentá-lo na primeira hora de vida. Ele mamou uns 40 minutos, né? E foi um momento, assim, muito especial mesmo. Eu tive o meu parto no Hospital Público de Leiria.
E foi, assim, incrível, gente. A internação, como eu falei, né? As médicas, assim, e as enfermeiras foram umas queridas em todo momento, sabe? Eu achei o tratamento delas muito humanizado mesmo. Durante a minha internação, cara, elas foram muito queridas, né? Eu amamentei o Josh nesse primeiro momento de vida. Só que depois ficou muito difícil a amamentação, porque ele simplesmente não queria mamar. Eu tive uma certa dificuldade na amamentação. E as enfermeiras, assim, sério, foram uns amores comigo. Elas me ajudaram demais, sabe? Eu pensei em desistir umas 10 vezes de amamentar. E, enfim, elas me deram total força, sabe? Não tenho nada do que reclamar, assim, da equipa do Hospital de Leiria. Foram muito queridas mesmo. E foi isso, meu relato de parto. Eu fiquei internada 48 horas. Depois tivemos alta e viemos pra casa. E aqui no hospital, o meu marido, ele só pôde ficar comigo. Ele ficou comigo o tempo todo, desde o momento que eu fui internada até o nascimento do baby Josh. Ele ficou comigo o tempo todo, né? Lá por volta das 11 até às 6 da manhã, quando o Josh nasceu, ele ficou comigo. Depois disso, ele também ficou comigo nessa sala, né? Que eu pude amamentar. Nesse quarto que eu pude amamentar, ele ficou comigo também o tempo todo. Eu acho que ele foi embora por volta de umas 8 horas da manhã, quando foi o momento de eu ir pro quarto, né, de internamento mesmo. E pronto, ele foi pra casa, e aí ele só poderia voltar no horário de visita, que era do meio-dia até 8 horas da noite, não lembro. Mas pronto, ele ficava comigo nesse tempo, depois ele tinha que ir embora. Infelizmente, eu ficava lá sozinha com o bebê. Mas como eu disse, as enfermeiras, assim, eram incríveis, todo tempo, assim, elas vinham, né, se precisava de ajuda, era só tocar a campainha, que sempre também tinha alguém pra vir. E foi isso, gente. O Baby Josh nasceu, então, na terça-feira, dia 28 de maio de 2024, às 6h18 da manhã, e ele é um mini português, ele nasceu português. Por mais que eu tenha tido, né, uma experiência que eu não queria ter, que no caso foi a episiotomia, contudo, assim, eu sei que tudo ocorreu da forma que tinha que ocorrer, sabe? Eu sei que eu dei o meu máximo, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude, então eu não fiquei me cobrando, sabe? De como poderia ter sido, eu poderia ter tentado mais, isso e aquilo, não. Eu entendi que, ok, tinha que acontecer daquela forma, e eu dei o meu melhor, e o importante é que ele veio saudável, ele veio forte. Outra coisa legal que aconteceu, que depois que eu tive alta, né, no dia seguinte, o hospital me ligou. Uma enfermeira me ligou pra saber como eu estava, fez várias perguntas, perguntou de como eu estava fisicamente, emocionalmente, perguntou do Josh, perguntou se eu estava tendo ajuda, perguntou até a quantidade de água que eu tinha tomado, e tinha falado que era pra eu tomar mais água. Por um acaso eu tinha tomado mesmo assim, né, pouca água. Quando a gente amamenta, a gente tem que se hidratar bem. E enfim, eu achei isso incrível também, né, o fato deles ligarem, perguntarem como a gente tá, sabe? Enfim, foi mesmo muito bom. E é isso, gente, eu sei que tem muitas mulheres que têm experiências ruins, né, no parto aqui em Portugal, né, experiências ruins. Graças a Deus a minha experiência foi muito boa. Sério, eu sou muito grata a Deus por ter tido uma boa experiência de parto aqui. E foi isso, gente. Esse foi o meu relato de parto num hospital público aqui de Portugal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito. Não deixe de seguir as minhas redes sociais também, se você não me segue. Eu sempre posto dicas, né, de coisas daqui de Portugal. Eu mostro um pouquinho, né, da minha rotina, de como está sendo maternar pra mim. Então não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. E caso queira, pode escrever um comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, eu respondo. Pode estar aqui comigo. E assim nos despedimos. Tchau!